Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu também quero agradecer pelas orações dos irmãos, né? Estou com a voz aqui um pouquinho ainda meia, mas para a glória de Deus eu estou bem melhor, né? Passei 2 dias um pouquinho aí, meio adoentado, mas para a glória de Deus, desde ontem eu já estou nativa aí, né? Ontem eu passei o dia rodando e à noite fui pregar lá no setor H. E queridos irmãos, o Senhor colocou no meu coração de nós estarmos revendo aí as cartas às igrejas do Apocalipse, porque essas cartas, elas trazem muitos ensinamentos para a igreja atual. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, nós não vamos entrar nas cartas, nós vamos ter uma introdução geral, tá certo? Eu quero fazer como eu fiz ontem lá no setor H. A gente fez essa introdução. Ontem, no setor H, a gente teve 20 minutos de oração, e foi um momento muito especial. E hoje, irmãos, eu quero também deixar um tempo no final, para nós estarmos orando. E aqui nós vamos ter um contexto geral do que nós, da introdução às cartas do Apocalipse, às igrejas do Apocalipse. O livro do Apocalipse, irmãos, ele é muito rico. Muitas pessoas não gostam do Apocalipse, porque dizem que não compreendem. Outras pessoas dizem que não gostam. Que foi que isso? Mudou aí? Tá certo. Outras pessoas dizem que não gostam das cartas do Apocalipse, porque dá medo. Por incrível que pareça, tem crente que não gosta do Apocalipse, que tem medo. Que é isso, irmãos? Se você tem medo do Apocalipse, você tem medo daquilo que Deus tem reservado para nós futuramente, porque muitas das coisas aqui, no Apocalipse, Deus está revelando no futuro nas nossas vidas, né? Então, irmãos, nós vamos aqui, irmãos, nesse primeiro momento, fazer uma introdução geral. A gente vai compreender aqui o contexto que essas cartas foram escritas, quem é o destinatário principal, quem é a voz que está falando, que está escrevendo, está ditando as cartas, né? Então nós vamos ter aqui uma visão geral, e aí a partir da próxima semana, irmãos, nós vamos estar já estudando cada carta. Eu vou estar levando esse estudo no setor H nas quartas e na quinta aqui. No dia que eu não puder pregar aqui na quinta, nós temos aqui ótimos pregadores, mestres, ensinadores da palavra, que poderão dar esse estudo tranquilamente. Amém? Então, queridos, eu peço que você abra aí no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler um texto um pouco longo, mas se faz necessário para essa introdução. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Quem for achando diz amém. Diz assim, o versículo 1, versículo 9, perdão, capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Aí ele começa a contar como foi que ele se encontrou com Jesus e recebeu essa revelação. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito, porque as coisas do espírito, irmão, a gente só recebe em espírito, ninguém recebe na carne não, viu? Estava em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Aí ele vai dizer, o som está meio diferente aí, viu, Alisson?
E quais são essas igrejas? É a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a de Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Versículo 16, né? Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Versículo 17, irmãos. Nós vamos até o 20, tá certo? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Espera aí, deixa esse versículo aí. Os irmãos não estão compreendendo a palavra, não estão acompanhando. Eu vou ler mais uma vez, para ver se os irmãos compreendem, que aquele que nós servimos está vivo, e ele está aqui esta noite. Aqui merece pelo menos um glória a Deus. Olha o que ele está dizendo na sua revelação: eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, inclusive esse século, meus irmãos. Amém? Eu tenho a chave do Hades, da morte e do Hades. Algumas traduções dizem do inferno, né? Escreva, pois, as coisas que você viu. Aqui ele está dando uma ordem para João, para escrever. As coisas que são, olha aí, e as que hão de vir depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu, aí ele vai trazer um pouco já a revelação direta para João. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Os irmãos sabem o que são candelabros, irmãos? Sabem? É onde se coloca ali as velas, né? Para iluminar. Na minha mão direita e a dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos, irmãos, das 7 igrejas? Os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Terminou aí o 20? Pronto, somente até aí. Muito bem, eu peço muito sua atenção para aquilo que nós vamos estar colocando agora. Pastor Carlinhos já orou pelas nossas vidas, já orou pela mensagem, e eu creio que o Espírito Santo de Deus já está falando conosco desde o início desse culto, irmãos. Amém? O apóstolo João, irmãos, recebeu essa revelação. O livro do Apocalipse, ele foi escrito, irmãos, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, era um lugar onde se lançavam os prisioneiros que eram condenados pelo Império Romano. Eram pessoas, irmãos, que muitas das vezes eram revoltosos mesmo contra o imperador, mas na sua grande maioria eram cristãos, que os imperadores romanos da época não aceitavam. Por quê? Porque os cristãos diziam que Cristo era o seu rei, e eles não compreendiam, achavam que era um outro rei que queria surgir. Eles queriam adoração para si. Os cristãos diziam que não poderia adorar outra pessoa a não ser Jesus. E aí, irmãos, os imperadores perseguiam os cristãos,
E aí muitas das vezes, quando não eram mortos nas arenas, eram lançados em prisões, masmorras, na ilha de Patmos, como estava João agora. Aliás, irmãos, o apóstolo João diz a história, né, não a palavra de Deus, mas os historiadores cristãos contam que o apóstolo João ele foi condenado à morte, mas a morte não o venceu. Dizem que ele foi condenado e foi colocado dentro de uma banheira de óleo fervendo, mas quando o colocaram, o óleo esfriou, pela ação de Deus. E como o imperador já tinha decretado a sua morte, ele não poderia decretar de novo. Então, o imperador o lançou na ilha de Patmos. Dizem os historiadores, né, cristãos, não a palavra de Deus. A palavra de Deus já coloca ele aqui, na ilha de Patmos. Mas eu quero trazer esse outro ponto de vista, né, da história. O apóstolo João, irmãos, ele foi o apóstolo mais velho, aliás, ele foi o único apóstolo dos apóstolos do Senhor Jesus que morreu de morte natural. Depois que ele sai de Patmos, ele vai pastorear a igreja de Éfeso, e ali ele morre de morte natural. E morreu já bem velhinho. Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele já era bem idoso, ele já tinha mais de 90 anos. Então, irmãos, é nesse estado, irmãos, que ele recebe aqui a revelação, e ele estava na ilha de Patmos, irmãos. Não é porque ele era um camarada daqueles crentes que arrumava confusão com tudo, não, irmãos. Ele estava na ilha de Patmos, ele deixa bem claro aqui no versículo 9, no começo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava porque ele pregava a palavra, porque ele dava testemunho do Senhor Jesus Cristo, não é porque ele arrumava confusão, não. É por causa disso, irmãos, por causa do testemunho da palavra de Deus. Amém? Então, foi aqui, irmãos, que ele recebeu a revelação gloriosa de Cristo, e ele é incumbido de escrever essas cartas, né, e enviar para as igrejas, a qual o Senhor Jesus aqui vai citar. E essas cartas, irmãos, elas têm, irmãos, mensagens específicas. Cada igreja vai receber uma mensagem específica. Vejam bem, irmãos, o Senhor Jesus, eram 7 igrejas, manda uma advertência, manda um elogio, porque o Senhor Jesus conhece cada igreja. Lá quando a gente vê Éfeso, Esmina, Pérgamo, é como se fossem placas denominacionais, digamos assim, não eram, amém, irmãos? Eram as cidades, mas eram congregações, irmãos, que tinham o seu estilo de vida diferente, como as congregações de hoje. E aí, irmãos, Jesus, para cada uma delas, Jesus dá um direcionamento, envia para o pastor daquelas igrejas um direcionamento, uma exortação, um elogio. É por isso que às vezes eu digo para vocês aqui, né? A única diferença do pastor para as ovelhas é essa, que eu vou prestar conta com quem? Com o dono da igreja. Aqui nas cartas nós vamos ver que Jesus chega para o anjo da igreja, escreve para o anjo da igreja. Olha, aí começa a exortar. Quem vai prestar conta daquela igreja, irmão, é o pastor. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo até aí? Então, irmãos, o contexto dessas cartas, quando foi que essas cartas foram escritas? Eu já comecei a falar. Foi numa época de muita perseguição da igreja. A igreja era perseguida, irmãos, porque os imperadores não aceitavam que houvesse algum outro Deus que não fossem eles. Os imperadores se colocavam na condição de Deus. Eles eram o chefe do Estado, mas era o Deus daquele Estado. As pessoas tinham que adorá-lo. E se descobrisse que alguém estava adorando a Cristo, tinha 2 condições. Ou você renunciava a Cristo e se prostrava diante do imperador, da sua imagem, ou você ia ser lançado aí nas arenas,
ou alguma outra morte. Amém, irmãos? Então, foi nesse período, irmãos, que João estava justamente na ilha de Patmos por causa da perseguição. Há um livro, irmãos, que eu já falei aqui uma vez, muito interessante, que você vai compreender o que era a perseguição da igreja nesse período. O livro se chama As Catatumbas de Roma. Talvez ele tenha até em PDF para você baixar de graça na internet. Esse livro eu li, irmão, um livro maravilhoso, mas é bom você comprar ele mesmo, porque ele tem as fotos para comprovar. Esse livro, irmãos, foi uma descoberta que foi feita embaixo de Roma, porque os cristãos, devido à perseguição, eles viviam escondidos, eles começaram a cavar túneis embaixo de Roma. Por quê? Para que o império não os alcançasse. Se fosse para comprar alguma coisa ou arrumar alguma comida, ia um só, os outros ficavam aguardando. Quando um cristão queria saber se o outro era crente, para não cair numa armadilha e ser alguém vigia do Estado, ele fazia, sabe como, irmãos? Ele pegava uma varinha, como quem não quer nada, o cara estava conversando com ele aqui, ele fazia um risco assim, ó. Se o outro fosse crente, ele fazia outro risco assim, e formava um peixe, que era um dos símbolos dos cristãos, né? Devido à multiplicação dos pães e dos peixes. Aí eles se identificavam. Se o outro não fizesse, é porque não estava nem sabendo o que acontecia. Então, os cristãos, para se identificarem em meio a essa perseguição, muitas vezes faziam isso, né? O símbolo do peixe. E aquele que fosse pego era lançado, irmãos, para a diversão do público. Olha só como era bom ser cristão naquela época, né? Eu fico vendo assim os irmãos tudo doido para estar lá, né? Servindo o Senhor nesse tempo, né, irmão? Porque hoje é muito complicado, né? A gente, para vir para um culto desse, chuva, né, irmão? A gente nem, a maioria não vem, porque é complicado demais, né, irmão? Pois é, irmão, naquele tempo, se você fosse cristão, as pessoas pegavam você, sabe o que eles faziam, irmãos? Eles deixavam um leão 3 dias sem comer, sabe, irmão? Aí um leão fica um pouquinho de fome, né? 3 dias sem comer. Aí eles pegavam uma ovelha, irmão. Aí tirava só o couro de cima, matava o bichinho, tirava o couro de cima, pingando o sangue. Aí botava nas costas do irmãozinho e amarrava, sabe, o couro da ovelha, o pelo. Aí lançava no meio da arena, com o leãozinho com fome, 3 dias, sentindo o cheirinho de sangue, sabe? Aí o irmãozinho tinha que correr do leão, sabe, para escapar. E o povo gritando, viva o imperador! Ou tinha uma opção, dizer, não, eu nego esse Jesus, o meu único Deus é o imperador. Se fosse hoje, irmão, eu acho que nem tinha culto aqui hoje, que nós tudo estava morto, não era, irmão? Não era? Amém? Iam ter que matar um bocado de ovelha para botar em nós, não era, irmãos? Porque a gente ia estar lá, né? Não, é Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus, é o meu único Deus e Senhor. Amém? Então, irmãos, essas cartas foram escritas nesse contexto. E para quem eram essas cartas? Era para aquelas 7 igrejas, irmãos, mais a igreja do nosso tempo e de todos os tempos. Essas 7 cartas, irmãos, eram para aquelas igrejas, mas para a igreja da atualidade também. Amém, irmãos? Porque, irmãos, ali tem lições para as igrejas de todas as épocas. Cada uma daquelas igrejas tem lições para nós. Então, é para a igreja de todas as épocas. E quem foi, irmãos, que mandou escrever essas cartas? Quem foi que citou? Foi, irmão, o próprio Cristo, que estava vivo, ressurreto, aquele Cristo que foi crucificado, que morreu, mas venceu a morte, ressuscitou, e ele manda escrever, irmãos, a carta, irmãos, e esse Cristo que está vivo, ele diz, deixa bem claro, eu sou aquele que caminho no meio do candeeiro, no meio da igreja, inclusive ele está caminhando no nosso meio hoje. Amém, irmãos? É esse Jesus que mandou escrever a carta, irmãos. Amém?
Aí vejam bem, irmãos, do versículo 12 ao 16, desse texto que nós acabamos de ler, vamos ler novamente, irmãos, do 12 ao 16, diz assim, João, ele diz que se virou para ver quem falava com ele, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ele começou a ter a revelação, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. É importante dizer, irmãos, que João vai começar a descrever aqui segundo aquilo que ele compreendia das coisas que ele via neste mundo, porque eu creio que não era fácil descrever o Senhor Jesus. Aí ele vai usar, irmãos, as coisas deste mundo que ele conhecia para descrever o Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, olha, irmãos, e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido no peito com um cinto de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Olha só a descrição que ele faz, irmão. É daquilo que ele tinha entendimento. Ele começa a descrever aqui o Senhor Jesus, irmãos. Então, vejam bem, ele começa a falar da majestade da voz de Jesus. E como é que ele compreende a voz de Jesus falando com ele? Ele está entendendo o que Jesus está falando, mas ele percebe que a voz de Jesus não é algo natural. Ele descreve como a voz, aqui no versículo 10, ele vai dizer que a voz de Jesus, irmãos, é como uma voz de trombeta, porque alguém está falando com ele, né? Alguém está falando com ele, ele ouve de trás dele uma grande voz, como uma voz de trombeta. Será que essa voz era potente, irmãos? Aí depois, irmãos, aqui mais na frente do versículo 16, ele vai dizer que a voz de Jesus era como assim de muitas águas, era como uma enxurrada. Essa é a majestade da voz do Senhor Jesus. Ele vai dizer também, irmãos, que o Senhor Jesus, ele enxerga ele ali como uma vestimenta de sacerdote, porque ia até os pés, tinha um cinto no seu peito, e verdadeiramente Jesus é o sumo sacerdote da igreja, ele é o sacerdote universal do povo de Deus, é ele que está direcionando a igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas, porque ele é o nosso sacerdote, irmãos. Amém? E aí, irmãos, ele olha para Jesus e ele vê como uma espada saindo da sua boca, irmãos, porque na verdade a palavra que Jesus fala é como uma espada. Aliás, é isso que Hebreus 4,12 diz, que a palavra de Deus, ela é como uma espada, né, afiada dos dois lados, e ela bota aí, Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer palavra, qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Então esse é o Senhor Jesus, que o João aqui está vendo, e começa a tentar descrever o que ele está vendo, usando as coisas natural que ele conhece, porque ali naquele momento, aquela revelação, irmãos, era algo sobrenatural. Não é à toa que ele caiu de pavor na presença daquele que vive e reina para todos sempre. É esse Jesus glorificado que João estava vendo, que eu e você vamos estar um dia na sua presença, irmãos. É esse Jesus, meus irmãos. Amém, irmãos?
Aí, irmãos, vejam bem, assim como foi Moisés, irmãos, que teve aquela visão ali da sarça ardente, antes de receber a missão de libertar o povo lá do Egito, assim também, meus amados irmãos, foi com João, quando viu a glória de Cristo, antes de receber a revelação que ele ia escrever para as 7 igrejas do Apocalipse. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Tem alguém com medo do livro do Apocalipse? Não, né, irmãos? Isso aqui é coisa maravilhosa. É? Coisa maravilhosa, irmãos. Os irmãos estão compreendendo aí a simbologia, né? Porque o livro de Apocalipse tem muito simbolismo. É por isso que muitas pessoas dizem que não compreendem. Mas vamos mais adiante, irmãos. Essas cartas, irmãos, ou melhor, as 7 igrejas, elas têm um significado profético e espiritual ao mesmo tempo. Quando a gente vê o versículo 11, aqui a gente escuta o Senhor Jesus dizer: o que vê, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Já no versículo 20, irmãos, ele diz o seguinte, aqui a gente já vai ver, irmãos, no sentido espiritual essas igrejas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui já é espiritualmente falando. A outra era profeticamente. Você vai escrever a revelação para essas igrejas. E aqui já mostra as igrejas numa visão espiritual. Que Jesus está no meio dessas igrejas, que Jesus levanta pessoas para cuidar dessas igrejas. Amém, irmãos? Então, essas cartas, irmãos, a essas igrejas, essa mensagem, ela, como eu já falei, transcende o tempo e se aplica às igrejas de todas as épocas. E vejam bem, irmãos, quando ele fala que as igrejas, algumas versões diz candelabros, outros candeeiros, né? Mas tudo é a mesma coisa, tá certo? Por isso, se eu falar aqui candelabro ou candeeiro, eu estou falando da mesma coisa, que é a simbologia da igreja. Por que, irmãos, tem essa simbologia? Porque o candeeiro, irmãos, ou o candelabro, é aquilo que produz luz, irmãos. E a igreja do Senhor, tanto as 7 igrejas como a igreja de hoje, ela tem, irmãos, que produzir a luz do Evangelho. Ela que conduz, irmãos, a luz do Evangelho. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada, ela foi levantada para iluminar o mundo que aí está, irmãos. É por isso que Jesus disse que nós somos luz deste mundo, né? E sal desta terra. Porque essa é a função da igreja, iluminar. Onde a gente chega, irmãos, a gente tem que iluminar. Aonde a gente chega, irmãos, a gente tem que salgar. Talvez o mundo ainda não se deteriorou completamente, não apodreceu por completo, porque a igreja ainda está aqui, está salgando este mundo. Se não fosse a igreja do Senhor Jesus, esse mundo talvez já tivesse acabado. E aí, irmãos, nós tendo essa consciência, que nós, irmãos, a igreja como um todo, somos o candelabro que ilumina. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque há um perigo muito grande, irmãos, de perder a lâmpada, a claridade. A igreja, irmãos, quando se afasta da verdade, ela perde
o seu poder de influência espiritual e a sua luz, ela se apaga. A igreja que ela anda na verdade, ela sempre vai ser luz para esse mundo que vive na mentira. Amém, irmãos? Então a igreja, ela tem que ter muito cuidado. Quando eu falo igreja, irmãos, é a igreja de modo geral. Ela tem que ter muito cuidado para não perder a sua luz, irmãos. Eu falo de modo geral porque há muitas denominações, né, irmãos? Então, aqui a gente tem esse alerta do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que aqui no capítulo 2, no versículo 5, o Senhor Jesus, ele dá um puxão de orelha na igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a igreja de Éfeso, nós vamos estudar ela, mas ela estava indo para um caminho, irmãos, que estava perdendo a luz. Estava perdendo a luz, não estava mais brilhando. E Jesus disse: olha, tu volta a acender essa chama, tu volta a botar óleo nessa lâmpada, porque senão eu vou vir e vou tirar esse castiçal. Então a igreja do Senhor Jesus, irmãos, sem óleo, ela não ilumina nada. É por isso que nós, irmãos, dependemos completamente do óleo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para a gente ser sempre luz neste mundo. Lembre-se disso, a gente precisa sempre de óleo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para poder, irmãos, iluminar o mundo. Irmãos, a gente só vai produzir essa luz espiritual se for com o óleo do Espírito, porque carne não produz essa luz, irmão. Amém, irmãos? Tem que ter o óleo do Espírito. Agora vejam bem, irmãos, as características das cartas que nós vamos ver a partir da próxima quinta-feira. Elas têm uma estrutura divina. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, quando for falar para as igrejas, ele vai, irmãos, usar um padrão específico ao falar com cada igreja, e que vai revelar o seu caráter e o seu propósito para cada igreja. Olha que coisa interessante, cada igreja Jesus vai falar de maneira específica. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, que é por isso que Deus falou uma coisa para Sem Fronteira, mas falou outra coisa lá para a Assembleia, já falou outra coisa para a Batista, já falou outra coisa para a Presbiteriana, porque cada igreja, ele vai falar de forma específica, irmão. Se fosse para falar de forma geral, ele fazia uma carta só e mandava entregar às igrejas. Quer ver um exemplo? Como é que ele se apresenta? Vamos ver aqui no capítulo 2. Olha como é que ele vai se apresentar à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, que está em Éfeso. Aí ele se apresenta: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Né? E aí, irmãos, ele vai começar a revelar aqui o propósito e falar. Já na segunda carta à igreja de Esmirna, ele vai falar, no versículo 8: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aí ele está falando aqui, irmãos, do seu caráter. Na terceira igreja: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ele vai falando do seu caráter. A quarta carta à igreja de Tiatira: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Ele vai falando, irmãos, coisas referentes ao seu caráter, né? A quinta carta:
ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha aí. E ele vai falando, irmãos, vai se apresentando a cada igreja de uma maneira específica. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Os irmãos estão muito calados, é o frio, é a chuva, irmão. Ainda bem que o diácono Eduardo e a diaconista estão muito ativos, porque vieram agora de um lugar muito frio, muito cheio de chuva, né? E cerração, aí estão aí, normal, né? Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo, né? Agora vejam bem, em cada carta, para cada igreja, Jesus, nós vamos ver, ele vai fazer um elogio, né? Parece que só tem 2 igrejas que não recebem elogio, se não me falha a memória. E cada igreja, ele também vai dar um puxãozinho de orelha, né? Parece que só tem uma, né, que não leva um puxão de orelha. Eu ainda vou conferir, irmão, não estou lembrando direito não. Então ele vai, irmãos, cada carta, ele vai apontar ali onde está havendo uma falha, vai exortar. E o que é que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai chamar ao arrependimento, porque esse é o desejo do Senhor aos crentes de todos os tempos, irmão, é que a gente tenha uma vida de arrependimento. Se há algo, irmãos, que não está agradando ao coração de Deus, nós temos um Pai amoroso que vai disciplinar o filho, para que o filho seja uma bênção dentro do seu lar. Amém, irmãos? Aí, queridos, tem mais, irmãos. Cada carta vai trazer também, irmãos, uma advertência, para que a igreja permaneça fiel. Olha aí, irmãos, isso é a igreja lá do início, irmão. Lá do início, o Senhor já estava, persevere, fique firme, seja fiel. Aí a gente chega em 2025, os pastores, os pregadores sobem ao altar. Aí o que os pregadores, os pastores pregam? Meu irmão, permaneça firme no Senhor, né? Persevere no Senhor, renove a sua vida, né? Os irmãos estão compreendendo? Como a igreja do Senhor, a mensagem, muitas das vezes, né? Pelo menos essa é para a igreja de todas as épocas, irmãos. E vejam mais, irmãos. Ele deseja, irmãos, que algumas igrejas se arrependam, porque o arrependimento é a chave da restauração. E era isso, irmãos, que o Senhor Jesus sempre desejou. Porque sem arrependimento, irmãos, a igreja, ela vai se afastando de Deus. Uma igreja, irmãos, que vai perdendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar, e não se arrepende, ela vai se distanciando, irmãos. E quando menos espera, ela está distante de Deus. É aquilo que diz lá no livro de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se arrepender dos seus maus caminhos, não é assim? Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, se arrepender, aí ele diz que vai curar. E a igreja, irmãos, ela tem que estar buscando sempre, irmãos, ouvir a voz de Deus e buscar, irmãos, essa vida de arrependimento. E essa vida de arrependimento, irmãos, vai também nos levar, irmãos, ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Porque vejam bem, irmãos, só vai receber a coroa da vida aquele que perseverar até o fim, for fiel até o fim. Amém, irmãos? Cristo tem algo maravilhoso também nas cartas que nós vamos ver.
é que Cristo sempre dá uma promessa ao vencedor. Ele recompensa aqueles que se mantêm firmes na fé. Nós vamos ver tudo isso a partir da próxima semana, nessas cartas tão maravilhosas, irmãos, amém? E para concluir, irmãos, o Senhor, nessas cartas, irmãos, Ele sempre vai dizer uma palavra muito interessante e que serve para nós hoje também. Ele vai dizer o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, irmãos, ele vai encerrar sempre cada carta com esse apelo, que nós devemos ouvir o que o Espírito diz, irmãos. Ele vai sempre encerrar essa carta para que nós venhamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque se a igreja, irmãos, não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ela vai, consequentemente, irmãos, se afastar de Deus e vai deixar de ser luz nesta terra. E por que que o Senhor, irmãos, toda a carta, para toda igreja, ele vai fazer esse alerta? Porque, queridos, se ele diz isso naquele tempo, que as pessoas morriam pelo Senhor Jesus, como será que o Espírito Santo de Deus, irmãos, está esperando que nós venhamos ouvir a sua voz nos dias de hoje? Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, tem muito mais vozes competindo com o Espírito Santo de Deus. Nos dias de hoje, tem muito mais coisas nos distraindo, para que nós não venhamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor Jesus, nessas cartas, vai nos lembrar que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que nós devemos estar com nossos ouvidos espirituais, irmãos, abertos, irmãos, para ouvir o que o Espírito tem para dizer para nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito Santo de Deus que capacita a sua igreja a vencer todas as lutas e todas as dificuldades, em todas as épocas, em todos os tempos, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus que nós conseguimos, irmãos, como igreja do Senhor, vencer todas as dificuldades, todas as lutas. Por isso, irmãos, nós temos que ter, irmãos, sempre, assim como Samuel, desde pequenininho, que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele já ouvia quando era criança. Nós devemos ter essa sensibilidade espiritual para estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, hoje, irmãos, está tanta distração, tantas vozes falando, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, está querendo falar com a gente, irmão. Ele está usando coisas inusitadas para falar com a gente. Naquele tempo não, irmãos, eram menos distrações, tinham ali os profetas, a própria palavra, as pessoas eram mais sensíveis, mas hoje, o Senhor está usando até incrédulo para falar com a gente, irmãos. O Senhor está levantando até incrédulo para falar com a gente. Situações, o Espírito Santo de Deus Ele quer governar nossas vidas. Ele quer direcionar nossas vidas, irmãos. Mas muitas das vezes nós estamos tão distraídos, tão preocupados, tão ocupados com tantas coisas, que nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que quer governar a sua igreja. Ele quer nos conduzir. Ele quer nos ajudar. Mas se nós não ouvirmos a sua voz, irmão, e não só ouvir, mas obedecermos a sua voz, a gente, irmãos, como cristãos, a gente pode fracassar, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje, irmãos, por incrível que pareça, na antiga aliança, as pessoas não tinham o Espírito Santo de Deus nelas. Não. O Espírito Santo de Deus vinha, irmãos, sobre os reis,
Usava os reis, os sacerdotes e usava os profetas. Esses 3 tipos de classe somente. Mas hoje, irmãos, na nova aliança, o Espírito Santo de Deus, irmãos, habita na vida de cada um que confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu vou aqui exagerar um pouquinho, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz o quê? Ouça, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, não é assim? Pois nos dias de hoje eu acho que está assim. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está gritando para a igreja. Ele está gritando para a igreja. Porque hoje há muitas distrações, irmãos. Hoje há muitas distrações. E a gente, irmãos, como cristãos, eu sei, irmãos, que não é todo mundo, e eu sei que os tempos são diferentes, as épocas são outras. Hoje, até parece que o tempo diminuiu. Eu creio que no tempo, irmãos, da igreja primitiva, eu acho que de 6 horas da manhã para chegar às 6 horas da noite, meu amigo, porque quando eu era criança, irmão, só faltava não chegar meio-dia. Mãe, o almoço está pronto. Vai para lá, menina, ainda é 9 horas. Mãe, o almoço está pronto. Menino, deixa perturbar, agora que é 10 horas. Só faltava não dar meio-dia. Hoje, eu sento para tomar um café com a Rosinha, vai fazer uma coisa, que hora é? Meu filho já vai dar meio-dia. O quê, menino? Meio-dia. Misericórdia, irmãos. O dia hoje está desse tamanhozinho. Ninguém tem tempo para fazer mais nada. É ou não é, irmãos? Então, meus queridos irmãos, a gente tem que ter, os tempos são outros, mas a gente tem que ter tempo com Deus. Tem que parar para escutar a sua voz, porque Ele quer falar à sua igreja. Ele quer falar tanto à sua igreja, irmãos, que Ele deixa aqui o exemplo. Ele mandou mensagens para as igrejas daquele tempo, porque Ele queria falar com a igreja. Hoje não é diferente, irmão. Nós somos o mesmo rebanho, só somos outra igreja, né? Não somos de Éfeso, não somos de Esmirna, nós somos da Sem Fronteira do Gereissati, mas o Espírito quer falar conosco da mesma maneira, né? Amém, irmãos? Então, meus queridos, nessa introdução, eu só quero mostrar para vocês da importância dessas cartas, e o que a gente vai estudar em cada uma dessas cartas são coisas maravilhosas e profundas espiritualmente para nossas vidas. Você vai ver coisas que talvez você nunca tentou ao ler, mas Deus vai nos trazer coisas novas para nossas vidas, para nos renovar, amém? E a gente tem que estar firme no Senhor, porque da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus está querendo falar conosco, o diabo está querendo tampar os nossos ouvidos espirituais, amém? Eu e a irmã Rosinha fizemos uma visita ontem à tarde, e uma pessoa que está afastada da igreja, e está sentindo desejo de voltar, mas veja como é que o diabo faz. O diabo levantou uma amizade de uma pessoa que também está afastada, e a menina está com vontade de voltar, e essa pessoa que também está afastada diz, não está no tempo de tu voltar não. Então é assim, irmãos, o Espírito está querendo trazer para próximo do Senhor, mas o diabo também está trabalhando para afastar. O Espírito está querendo falar aos nossos corações e às nossas vidas, mas o diabo está querendo tampar os ouvidos espirituais da igreja. Mas eu creio que esse ministério, o Ministério Sem Fronteira, que é um ministério que ama a palavra, e se ama a palavra, é porque ama ouvir o Espírito Santo de Deus falar. E eu creio, irmãos, que Deus vai falar muitas coisas para nossas vidas, nesses estudos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?